Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Atos dos Apóstolos 24 verso 15. Introdução, Atos 24 verso 15. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, é uma declaração crucial de Paulo perante Félix, governador romano da Judeia. Este versículo, proferido durante sua defesa perante acusações falsas, não apenas revela a crença central de Paulo na ressurreição, mas também destaca a universalidade dessa esperança, estendendo-se tanto aos justos quanto aos injustos. A significância da declaração reside na sua implicação teológica sobre o juízo final e a obra redentora de Cristo, afirmando uma verdade central do cristianismo e desafiando a cosmovisão romana da época. Contexto histórico e cultural. No contexto da primeira metade do século I depois de Cristo, a crença na ressurreição era um aspecto fundamental do cristianismo, marcadamente distinto das filosofias greco-romanas prevalecentes. Para os romanos, a morte era o fim. A esperança judaica na ressurreição, embora presente em alguns grupos, não era universalmente aceita na mesma forma que o cristianismo a professava. Paulo, como judeu convertido ao cristianismo, afirma essa crença central diante de um governador romano, mostrando coragem e fé, desafiando implicitamente o sistema de crenças do império. A distinção crucial na perspectiva cristã, em contraste com outras visões da ressurreição, é a natureza da ressurreição como uma obra de Deus, possibilitada pela obra redentora de Jesus Cristo e culminando no juízo final. Essa ressurreição não é meramente uma continuação da vida terrena, mas uma transformação para um novo estado de existência. Interpretação teológica. A declaração de Paulo em Atos 24 verso 15, afirma a esperança cristã na ressurreição universal, tanto para os justos, quanto para os injustos. A ressurreição dos justos, aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo, resulta em vida eterna na presença de Deus. A ressurreição dos injustos, por outro lado, é frequentemente entendida como um juízo, com consequências para aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Esta distinção, porém, não minimiza a universalidade da ressurreição em si, mas sim aponta para o propósito distinto de cada ressurreição: vida eterna para os justos e juízo para os injustos. Essa crença está firmemente enraizada na doutrina da Trindade, pois a ressurreição é obra do poder do Espírito Santo, segundo o propósito redentor do Filho, e na glória do Pai. Para os crentes contemporâneos, este versículo reforça a esperança da vida eterna e a urgência de compartilhar o Evangelho, pois a ressurreição futura implica responsabilidade presente em relação à salvação oferecida por Cristo. A esperança na ressurreição não é uma passividade, mas um chamado à ação e testemunho. Estudo Bíblico, Daniel 12 verso 2, nova tradução na linguagem de hoje. Este versículo, de Daniel 12 verso 2, é um dos mais desafiadores da Bíblia, apresentando a ideia da ressurreição e do juízo final. A frase "muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo" nos leva a questionar o que acontece após a morte, e a quem se referem os que viverão de novo. Analisando o contexto histórico e o significado teológico, podemos entender o significado profundo desta promessa. Daniel, vivendo no exílio babilônico, escreve em um momento marcado por grande angústia e perseguição. O povo judeu havia sido levado cativo, seu templo destruído e sua identidade ameaçada. Em meio a essa crise, a promessa da ressurreição traz esperança. Aqueles que morreram em fidelidade a Deus, e até mesmo os que ainda estão por morrer, reviverão em um futuro glorioso. A ressurreição, portanto, representa uma vitória sobre a morte e uma promessa de restauração para o povo de Deus. A frase "uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno, e a desgraça eterna" nos coloca diante da realidade do juízo. A vida eterna é um presente de Deus, concedido por graça, enquanto o castigo eterno é a consequência da rejeição da salvação e da desobediência à vontade divina. Essa perspectiva, dentro da cosmovisão cristã, nos impulsiona a reflexão sobre a nossa própria vida e nossa relação com Deus. Reconhecendo a soberania divina, o amor de Deus e a necessidade de arrependimento, somos chamados a buscar a vida eterna, buscando viver uma vida santa e em comunhão com Deus.
Estudo bíblico de João 5 verso 28, uma promessa de ressurreição. O versículo João 5 verso 28, não se admirem disso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. É um texto-chave na mensagem de esperança do Evangelho de João. Ele se refere à ressurreição dos mortos, um tema central na fé cristã, e que é um prenúncio da vida eterna, em comunhão com Deus. O contexto histórico de João 5 verso 28 é a cura de um paralítico, junto ao tanque de Betesda. A cura, realizada por Jesus, é uma demonstração do seu poder e autoridade sobre a doença e a morte. Essa demonstração serve como um prelúdio para a promessa da ressurreição, que será realizada no momento da segunda vinda de Cristo. Essa promessa, inserida em um contexto de cura física, destaca a obra redentora de Jesus, que atinge tanto o corpo quanto a alma. A interpretação desse versículo, sob a perspectiva protestante e cristã, enfatiza a promessa da ressurreição, como um presente de Deus para os que creem em Jesus Cristo. A voz que os mortos ouvirão é a voz de Jesus, que os chamará para uma vida eterna de paz e alegria na presença de Deus. O versículo, então, não se refere a uma ressurreição universal, mas sim à ressurreição dos que estão em Cristo, que serão recompensados por sua fé e obediência a Ele. A ressurreição dos mortos, portanto, é uma esperança para os crentes, uma garantia de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para a vida eterna, em comunhão com Deus. Estudo bíblico de João 5 verso 29. Este versículo, e sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados, nos coloca diante de uma verdade central da fé cristã, a ressurreição e o juízo final. Jesus, falando com os judeus, revela a natureza do destino eterno reservado a cada pessoa, mostrando que a vida não termina com a morte, mas se estende para além dela, com consequências eternas baseadas nas ações praticadas aqui na Terra. O contexto histórico nos ajuda a entender a importância desta declaração. Jesus está falando com os judeus, que acreditavam na ressurreição, mas com uma visão limitada. Eles pensavam na ressurreição como um evento que aconteceria apenas para os justos no fim dos tempos. Jesus, porém, amplia essa perspectiva, revelando que todos ressuscitarão, tanto os justos como os injustos. Essa declaração confrontaria as crenças do seu tempo e preparava o caminho para a compreensão da ressurreição, como um evento universal, que incluía todos os que já viveram. A interpretação deste versículo, dentro da cosmovisão protestante e cristã, nos leva a entender que a ressurreição é um momento de julgamento individual. Cada pessoa será julgada de acordo com suas ações, não por seus méritos próprios, mas pela graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo. Os que receberam Jesus como Salvador e viveram em obediência à sua vontade, serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto os que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo, serão condenados à separação eterna da presença de Deus. Este versículo nos adverte da necessidade de buscar a salvação em Jesus Cristo e nos incentiva a viver uma vida em conformidade com a sua vontade, reconhecendo que as ações aqui na terra têm consequências eternas.